2021. Prefeitura de Foz publica novo decreto e mantém as restrições por mais uma semana. Aparelho portátil desenvolvido em Maringá detecta em 3 segundos a presença do novo coronavírus. Nona Regional de Saúde deve receber esta semana mais de 50 mil agulhas e seringas. Prefeito Chico Brasileiro participa de reunião sobre a Ferroeste e defende linhas de trem entre o litoral e Foz do Iguaçu. Esses são os destaques do Jornal da Itaipu desta terça-feira. Jornal Itaipu FM. Uma parceria entre a UEM e uma empresa de tecnologia de Maringá desenvolveu um aparelho portátil que detecta em 3 segundos a presença e a ausência do novo coronavírus em humanos. E sobre esse novo equipamento, o SpectroCheck, nós vamos conversar agora com o virologista da UEM, Universidade Estadual de Maringá, Denis Bertolini. Boa tarde, Denis. Boa tarde, tudo bem? É um Boa prazer tarde. falar com você e seus ouvintes. Obrigada, Denis. Denis, como é que foi feito esse trabalho? Vocês tiveram apoio da iniciativa privada, né? Isso foi uma proposta que veio justamente de uma empresa que já era detentora da tecnologia, mas precisava validar o seu produto para o diagnóstico da Covid. E aí nós começamos a delinear o estudo, a transformá-lo num modelo padrão científico, para que eles pudessem ter sucesso no registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E foi quanto tempo de estudos aí que vocês fizeram? Olha, nós tivemos um tempo maior para justamente decidir como o estudo deveria ser desenvolvido, escrevermos isso de uma forma metodológica correta, encaminhamos ao Comitê de Ética Humano para que ele pudesse dar o parecer final. Isso demorou algo em torno de 2 meses. A partir da aprovação no Comitê de Ética, nós conseguimos, com o apoio de um grande laboratório de análises clínicas em Maringá, que abriu as portas para que nós pudéssemos ter acesso a uma grande quantidade de pacientes e o resultado final do teste de PCR que esse paciente também estava fazendo, para que a gente pudesse comparar. Quando tudo isso começou a acontecer, em questão de 18 dias, agora no mês de maio, nós conseguimos ter acesso a 970 pacientes, o que permitiu que a gente já tivesse um resultado suficiente para fazer as análises. Agora, Denis, esse aparelho aí vai revolucionar, né, o mundo inteiro, o diagnóstico. Provavelmente sim. Ele é uma metodologia, embora já há muito tempo conhecida, mas a aplicabilidade dela desta forma, de forma portátil, para que tivéssemos um resultado em tempo recorde, realmente ela vai revolucionar aí o diagnóstico e no auxílio das doenças. E principalmente aí na nossa realidade atual, para tentarmos de uma forma rápida termos diagnóstico, ou pelo menos triagem da população frente à pandemia pela Covid-19. Você acredita que esse aparelho vai tirar fora, vai aposentar aquele cotonete ali que é muito ruim fazer aquele exame? Não, mas ele vai ajudar muito. Infelizmente, aquele cotonete, o que é usado para fazer a técnica de RT-PCR, é a padrão ouro. É a melhor metodologia que nós temos ainda no mercado. O que pode auxiliar muito na mudança é o tipo de material, porque grande parte dos testes de PCR estão migrando para saliva. Então evitaria aí coletarmos o material do nariz. Então seria uma modificação na metodologia. Mas a diferença para este teste que nós estamos agora validando é que não haveria necessidade de coleta de material biológico, principalmente, né, qualquer tipo, e o resultado, como já adiantado aí na chamada inicial, ele sai em 3 segundos. Então ele já aparece ali no software do celular, que é atualmente onde nós visualizamos o resultado, se ele é positivo ou negativo. Denis, e como é que funciona essa leitura da língua? Tenta explicar assim de uma maneira bem simples para a gente entender. Exato. Ele emite um feixe de luz infravermelho que detecta a presença de proteínas na língua. E aí o padrão de luz que retorna dessa luz que é incidida sobre a língua, ele cria um padrão de leitura
e ele consegue identificar se tem proteínas do vírus na língua. Como a infecção pelo SARS-CoV-2 é respiratória, então ele começa o processo de infecção pelo trato respiratório superior, então nós temos vírus na saliva e da mesma forma na língua. Então esse feixe de luz, ele consegue tirar uma foto das proteínas que estão na língua e interpretar se tem a presença de proteínas do vírus. Por quê? Cada proteína tem um padrão diferente de emissão de luz. Então, quando eu jogo um feixe de luz sobre ela é como se ela acendesse e emitisse uma refringência. E esta refringência seria específica de cada proteína. Portanto, seria específica para as proteínas do vírus, o que permitiria fazer uma leitura gráfica através de um software desenvolvido para isso, e ele daria o resultado como positivo e negativo. E tem a probabilidade de errar, de dar um falso negativo? Sim, claro. Todo teste tem essa possibilidade, mesmo a gente falando aí da técnica de RT-PCR. Nós não temos ainda teste 100% seguro. Então, nas análises que nós realizamos, este teste ele apresentou uma acurácia, que é a confiança no teste, de 90%. O que significa isso? Significa dizer que um resultado positivo, de fato a pessoa está doente. Um resultado negativo, de fato a pessoa não está doente. Então essa é a medida dele, que é uma medida muito boa para ser utilizado principalmente em triagem para grande volume de pessoas. E aí, o que a gente poderia fazer? Por exemplo, se eu for aplicar esse teste numa população em massa, num terminal urbano, por exemplo, eu conseguiria, ao detectar um resultado positivo, separando essa pessoa do grupo, encaminharíamos para fazer a técnica do RT-PCR para confirmação diagnóstica, mas isso já traria um efeito muito importante, porque eu tiraria de circulação um provável transmissor. E desta forma a gente consegue controlar transmissibilidade, evitando com que mais casos ocorram de forma muito rápida. A capacidade de teste por dia com um aparelho, ela pode chegar a 1000 testes por dia. Então imagina o efeito disso em grande população. Por exemplo, a entrada de eventos esportivos ou shows, ou mesmo até a entrada de um supermercado. Todo esse efeito seria muito importante para que rapidamente, com maior segurança, nós conseguiríamos triar a população. E Denis, quando que a gente pode ver vai poder ver esse aparelho funcionando assim em todas as cidades? Isso está muito longe de acontecer? Ou o que falta? A forma como a empresa, que é detentora da metodologia e do equipamento, está solicitando a sua autorização de uso na Anvisa, ela entrou como prioritário, justamente por se tratar da Covid-19. Então, existe uma classificação lá na Anvisa. Eles fizeram essa solicitação na quinta-feira passada. Portanto, a gente acredita que dentro de 7 a 15 dias o resultado deve sair, com grande chance dele ser aprovado. Ao ser aprovado, aí vai depender do interesse de empresas ou do próprio setor público em negociar com a empresa a compra do software, dos equipamentos, para fazer o seu uso. E você tem uma ideia do custo que seria, quanto custaria um aparelho desses com esse software pronto para uso? Eu fiz essa pergunta hoje para a empresa também. Eles estão, neste momento, quantificando o custo, porque vai depender muito da sua aplicação. Se eu comprar o software, o equipamento, para fazer a leitura, isso também requer aí também espaço na nuvem para depositar toda a imagem do resultado. Dependendo da população, ele pode sair mais ou menos caro, mas com certeza vai ser bem mais em conta do que o teste de RT-PCR.
Certo? Então a gente precisa otimizar a sua utilização, porque quanto maior número de pessoas forem analisadas, o custo vai se diluir. E aí a gente consegue torná-lo muito mais acessível. Denis, esse aparelho aí, ele consegue, a gente precisa ter um limite de dias para fazer o teste, igual do RT-PCR, você tem que ter uma quantidade de dias antes de fazer esse teste, né? Porque senão ele pode dar errado. Exato. O PCR é a partir do 3º dia do início dos sintomas, não é? Para que a gente tenha uma certeza maior. O que nós estamos verificando é que esse aparelho provavelmente não precisaria disso. Ou seja, já no primeiro dia, a gente já consegue detectar quantidades mínimas do vírus na língua do paciente. E se ele for assintomático? Então, aparentemente, eu consigo antecipar esse período. E se for assintomático? Outra vantagem, né, que é muito importante. O paciente assintomático, ele dificilmente procuraria o sistema público ou privado para fazer o diagnóstico. Sim. E com a utilização deste equipamento, a gente consegue detectar também os pacientes assintomáticos quando nós fizermos a aplicação do teste em massa na população. Denis, quantas pessoas trabalharam nessa pesquisa que vocês fizeram? Olha, no front, lá coletando o material, nós tínhamos por dia de 3 a 4 pessoas, em dupla, né? Trabalhávamos em duplas, até para termos aí um descanso entre eles, para continuar. Em média, nós coletávamos por dia de 100 a 150 testes por dia. E ao todo, nós tivemos aí um contingente de algo em torno de 10 a 15 pessoas trabalhando para, como se diz assim, inserir todas essas informações no sistema, analisar, comparar os resultados e depois também fazemos as análises estatísticas para obtermos os resultados finais do estudo. Então, entre 15 pessoas foi o contingente que estavam envolvidos no projeto. Denis, esse aparelho, ele detecta também outras variantes? Será que é possível isso? Sim. Ele consegue detectar, mesmo se for uma variante. Porque, na verdade, ele está analisando todas as proteínas do vírus. Essa é uma grande vantagem. Então, se tiver proteínas e vírus ali, ele vai detectar, independentemente de qual variante for. Já as técnicas atuais usadas em laboratório podem, às vezes, falhar, porque elas detectam partes do vírus. E aí sim uma variante pode passar desapercebida nesses testes. Já o teste SpectroCheck, que é o que nós estamos utilizando, ele consegue detectar também todas as variantes. Legal. Denis, eu queria parabenizar essa equipe toda, vocês todos aí por esse trabalho que eu estou achando sensacional. E queria te fazer uma pergunta aqui para a gente finalizar. A gente viu uma matéria divulgada semana passada ou nessa semana de um virologista da UniOeste de Cascavel pedindo para a população tomar cuidado mesmo após estar imunizada, né? Eu queria que você, como virologista, falasse sobre esses cuidados. Sim, após a vacina, né? Principalmente. Sim. As vacinas que nós temos, todas elas foram produzidas antes de surgirem as variantes, que é o assunto que a gente estava comentando agora há pouco. Essas variantes, os artigos científicos já estão começando a demonstrar que elas conseguem serem pouco efetivas quanto à vacina. Ou seja, a imunidade que a vacina produziu pode não surtir o efeito esperado nas variantes. Isso ainda precisa ser melhor interpretado e aprofundado os estudos. Como também algumas variantes, principalmente aí a africana e a indiana, podem ter um efeito mais grave nos indivíduos acometidos. Isso também precisa ser melhor analisado a partir do momento que a gente tem aí um número de casos identificados. Então, como existem essas possibilidades, as medidas de prevenção, mesmo após a vacina, ainda devem ser obedecidas. Quais? Utilização de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social. Isso é muito importante. Então, ainda vamos ter que conviver
com esta realidade. Se nós tivéssemos conseguido uma quantidade de pessoas vacinadas já no Brasil, por exemplo, e pudesse nos garantir uma menor circulação dos vírus, talvez, como já acontece na Europa, em algumas regiões dos Estados Unidos, a não utilização de máscaras. Mas ainda nós temos uma quantidade muito pequena da população vacinada. E o vírus está ainda numa circulação muito alta com os dados que nós estamos verificando todos os dias. Então, as medidas de precaução ainda são fundamentais para nos auxiliar na transmissibilidade. Maravilha. Denis, queria te agradecer mais uma vez aí, parabéns a todos vocês por esse trabalho sensacional que vocês estão fazendo, tá? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Parabéns, e olha, as universidades estão cada vez mais se destacando nesse período aí, né? Mostrando a importância da pesquisa, né? Muito importante. Essa estrutura toda que nós estamos tendo atualmente foi porque já víamos no passado tendo essa estruturação das pesquisas e hoje ela pode ser aplicada, direcionada para a pandemia. Maravilha, então, Denis. Um abração para ti, bom trabalho. Obrigado, um abraço a todos. Valeu, tchau. Aí nós conversamos com o virologista Denis Bertolini, da Universidade Estadual de Maringá. Parabéns pra galera aí, show de bola, né? Muitas. As faculdades estão surpreendendo, né? E impressionando todos nós.